Não existe um segredo pro digital. O segredo do digital é você encontrar a sua forma de habitar esse espaço de forma sustentável e constante. A grande polêmica é que muita gente gosta de dizer que existe forma X, Y, Z de habitar esse espaço, de fazer conteúdo, de ter posicionamento, de estar nas redes, que você precisa estar em todos os canais do mundo. Mas a verdade é que, se isso não funcionar pra você, se você não conseguir manter constância, se você não conseguir direcionar a sua equipe, direcionar o seu time para fazer com que essas coisas aconteçam, ou se você é o seu próprio time, se você não consegue se organizar para fazer com que isso esteja constante, para mostrar para as pessoas o que você tá fazendo, nada nunca vai funcionar. Então, você pode testar 800 Reels teste por dia. Isso não vai funcionar. Você pode investir milhões em tráfego pago, isso não vai funcionar, porque você precisa ter uma estratégia que funcione para você, não uma solução, mas uma estratégia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse bate-papo. Então, antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Lia, sou sócia fundadora da Conteúdo e Tal, que é esse canal que vos fala. E nós somos especialistas em estratégias de marca e em soluções para posicionamento no digital. Hoje, principalmente com as estratégias de marca e conteúdo e com a gestão de tráfego pago. E eu tô há mais de 5 anos nesse mercado maluco, que é o mercado do marketing, estudando, fazendo estratégias e entendendo como que as coisas funcionam por aqui, como as coisas mudam, né? Então, claro, o marketing de 5 anos atrás não é o mesmo marketing de hoje. Mas é por isso que eu digo para vocês que quanto mais eu atendo pessoas, quanto mais eu atendo mentorados, quanto mais eu pego clientes e desenvolvo estratégias, eu entendo que o que eu faço para uma pessoa não funciona para outra. E isso pode parecer muito claro, mas quando a gente tá no marketing, o que mais a gente recebe, o que mais a gente escuta é como que as estratégias, como que XYZ vai resolver sua vida. A grande verdade é que permanece no digital e tem resultado no digital quem faz aquilo que primeiro faz sentido para essa pessoa e segundo que essa pessoa consegue manter ao longo do tempo. Claro, é importante a gente pensar em lucratividade, é importante a gente pensar que o marketing tem que caber na rotina, principalmente da pessoa, do médico, do psicólogo, do profissional, que tá colocando o marketing como uma solução para a sua empresa, né? Como uma forma de captação de pacientes, como uma forma de captação de clientes, então isso é importante, mas a gente precisa entender que dentro disso tudo, dentro dos objetivos comerciais ou além deles, a gente precisa arrumar essa forma única que é nossa de estar aqui presente. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que têm uma rotina extremamente corrida, que são prestadores de serviço, que têm uma rotina extremamente corrida e que não gostam de várias formas de conteúdo, que já passaram por muitos gurus, que já passaram por muitos processos, que muitas pessoas já determinaram o que elas precisavam fazer e nenhuma dessas estratégias funcionou. O que funcionou? O que funcionou foi quando a gente conseguiu encontrar um hábito, quando a gente conseguiu encontrar dentro dessa rotina, dentro dessa realidade específica dessa pessoa, qual que era o objetivo principal, quais eram os pilares, os pontos que ela queria trazer para as pessoas e qual que era a persona dela, mas também como que ela conseguiria organizar isso tudo. Às vezes, eu posso pedir para que ela faça XYZ e isso vá funcionar para ela, mas ela não vai conseguir fazer. Porque por mais que seja uma solução que seja possível, viável pro negócio dela, não é aquilo que ela vai conseguir fazer, não é aquilo que ela vai conseguir permanecer, não é assim que ela vai conseguir lidar. E aí a constância não acontece. E se a constância não acontece, não interessa. Você pode ter a melhor equipe de marketing por 3 meses. Aqueles 3 meses talvez sejam o suficiente para você criar o seu posicionamento. Mas além disso, quando você passa disso, quando você quer relevância de verdade, quando você quer que as pessoas lembrem de você no seu nicho, você precisa estar presente por mais tempo. E isso é muito importante da gente lembrar. Outra coisa importante é que a partir do momento que a gente entende que a gente tem um caminho, que a gente tem uma direção e que a gente entende que a constância é mais importante que tudo, a gente não se deixa abalar pelo post que não funcionou, pelo canal que não cresceu da forma como a gente queria, ou pela semana que a gente não conseguiu prospectar direito. Quando a gente tem esse caminho, quando a gente tem essa direção, a gente também consegue entender que é tudo um processo. E o digital é um processo. Claro que a gente não pode testar e tentar por muito tempo sem conseguir resultado e aí achar que isso é normal. Mas a gente tem que entender que vão ter flutuações ao longo do caminho. Essas flutuações são normais. Às vezes são resultados de testes que dão errado, às vezes são resultados de algoritmos, às vezes são resultados de atualizações do Instagram, da plataforma de anúncios que não funcionam. Mas a partir do momento que a gente encontra esse espaço, esse lugar, essa forma de habitar a internet, a gente consegue ter mais tranquilidade, a gente consegue entender que estar aqui é muito mais sobre como a gente se coloca aqui, como a gente entende o que a gente consegue fazer, os canais que a gente consegue abraçar, a comunicação que a gente consegue ter, os assuntos que a gente consegue falar. Às vezes a gente é muito bom sobre uma coisa, mas não consegue falar sobre aquilo, enfim. São vários os exemplos. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente tem essa paz, entende a constância, entende que a gente não precisa copiar o que tá todo mundo fazendo, as coisas funcionam. Então, esse vídeo é mais curto, ele é mais reflexivo, mas é pra gente pensar que, principalmente, não existe um único segredo pro digital. Isso não existe, não adianta. As pessoas vão tentar te falar isso, algumas pessoas vão tentar te vender isso. É um prompt magnífico, uma IA perfeita, mas isso não existe. O que existe é você encontrar o seu espaço aqui. O que existe é você se comprometer
comprometer com isso e você conseguir um guia, conseguir um caminho, conseguir traçar essa sua forma, esse seu processo de estar aqui na internet, continuar aqui, permanecer aqui, entender qual que é o seu objetivo, entender quais os pontos que você precisa melhorar, isso tudo dentro dessa estrutura e dessa forma de habitar esse espaço que você encontrou. A gente acredita muito na estratégia de marca, na estratégia de conteúdo, mas esse vídeo também é pra fazer você pensar que dentro de todas as soluções que são ofertadas, a gente precisa encontrar o nosso caminho. A gente precisa encontrar o que faz sentido pra gente. E é assim que você vai conseguir permanecer no digital. Eu falo isso porque hoje, eu decidi, por mais que eu já trabalhe há mais de 5 anos no marketing, eu decidi no dia 1º de janeiro de 2025 eu produzir conteúdo. E foram muitos processos até então, né? Eu sofri muito. Principalmente por ser do marketing, por estar começando a falar sobre marketing. Mas só quando eu entendi o porquê que eu tava aqui, o que eu tava fazendo, que eu não ia desistir até conseguir o que eu queria, entender também o que eu queria com esse espaço, que as coisas começaram a funcionar. Então, se eu puder te dar uma dica pra começar 2026, ou enfim, quando é que você estiver vendo esse vídeo, de estar no digital ainda vale a pena, só que não siga ou não acredite que vai valer a pena só a partir de uma fórmula mágica. Não acredite que o seu resultado só vai vir se você tiver alguma coisa muito específica. O seu resultado sempre vai vir da constância, sempre vai vir do seu comprometimento e vai vir quando você conseguir estar em paz com isso aqui e entender que produzir conteúdo, isso tudo é algo que vai fazer parte da sua rotina, mas você tem formas e formas de fazer isso. E você pode escolher a sua, que você não precisa ficar sofrendo. Tá bom? Então, é isso. Vamos continuar essas conversas. Se inscreve no canal se esse vídeo fez sentido pra você. Curta o vídeo, comente. E pode acompanhar a gente nas outras redes também, que daí a gente tá sempre por lá, sempre falando e sempre trocando sobre marketing, posicionamento e sobre como deixar esse espaço um lugar muito mais interessante pra que a gente não precisa sofrer tanto.